Na noite da última segunda-feira, a janela de transferências do meio do ano aqui para o futebol brasileiro se encerrou. Vários clubes fizeram muitas movimentações nessa janela, muitas contratações interessantes e algumas janelas mais fracas. Então hoje eu vou basicamente analisar as janelas dos principais clubes, aqueles que fizeram as melhores movimentações na minha opinião, e realmente eleger as 3 melhores janelas. Bem, começando pelo Botafogo, que eu acho que indiscutivelmente é realmente a melhor janela de transferências deste meio do ano. Assim, cara, você contrata um jogador campeão do mundo, que é o Thiago Almada, que tem muita qualidade de futebol. Tudo bem, não apresentou até agora esse futebol todo para que os 20 milhões de euros foram investidos nele. Porém, realmente é um jogador que você vê que tem uma qualidade a mais com a bola. E realmente pode ajudar muito o Botafogo para tentar matar aquele fantasma de 2023 e conquistar tanto o Brasileiro quanto a Libertadores. Além dele, Matheus Martins, fruto de um scout maravilhoso do Botafogo, também foi trazido por um grande valor, né, 60 milhões de reais, se eu não me engano. E outro jogador muito interessante, é um bom reserva para o Luiz Henrique e no geral para as duas pontas, auxilia muito o Botafogo entrando principalmente no segundo tempo. E também, cara, é um jogador que vai auxiliar o Arthur Jorge a manter aquela pressão incessante do Botafogo durante todo o jogo. Vitinho, lateral direito que veio do Burnley. Uma contratação interessante. Recentemente, né, você não tem lá muitos laterais direitos de qualidade no futebol, no geral, não só no futebol brasileiro. E o Botafogo ele acha uma opção muito interessante, que também traz da Inglaterra, né? Eu já acho que tinha um jogador que estava indo muito bem, que era o Matheus Ponte. E também você teve toda a questão, né, com o último lateral direito, que por problemas familiares decidiu sair do clube. Mas eu acho que também é mais uma boa contratação. Assim, agora a gente vai chegar na melhor do Botafogo, na minha opinião. Que, cara, é o Igor Jesus. Você traz um jogador a custo livre, depois de um scout maravilhoso. E, cara, o scout do Botafogo, mais do que nunca, ele tem que ser valorizado. O Botafogo, ele gasta muita grana? Ele gasta. A exemplo de Luiz Henrique e Thiago Almada. Só que, cara, esse scout do Botafogo, ele faz um trabalho tão bem feito que o elenco em geral do Botafogo, ele não é tão caro. Tirando essas duas peças, o Almada e o Luiz Henrique, todo o resto do elenco é realmente muito barato e fruto de um scout maravilhoso. Cara, você traz o Igor Jesus, que é praticamente um Tiquinho Soares mais novo, que tá jogando uma bola absurda. Você traz ele a custo zero e, cara, ele já foi extremamente decisivo pro Botafogo avançar na Libertadores contra o Palmeiras e também a vencer, por exemplo, o confronto contra o Fortaleza no Brasileirão, uma verdadeira final nos pontos corridos. Então você contrata um jogador, assim, essencial a custo zero. Cara, excelente contratação do Botafogo. Além de todas essas que eu já falei que, pra mim, foram excelentes contratações, a gente também teve o Alan, volante que tava no Napoli, que até agora não mostrou muito a que veio. Eu não vejo ele realmente chegando pra ser titular na volância do Botafogo, que tá muito bem, principalmente com o Marlon Freitas. Então eu acho que é aquele jogador para compor o elenco, mas ainda assim é um jogador experiente que pode ajudar bastante. Além dele, também tivemos Adrielson e o Alex Telles, né, que chegou bem no finalzinho da janela. Adrielson voltou do Lyon, né, é um jogador que vai ajudar a compor o elenco e também é um zagueiro que foi muito bem até a metade do ano passado, naquela campanha do Botafogo que acabou num desastre. Além dele, o Alex Telles, né, acabou saindo do Al Nassr por conta do limite de estrangeiros que estourou, né, no time saudita. Então ele acabou ficando livre no mercado e veio como agente livre. Uma excelente contratação do Botafogo que vai ajudar bastante a lateral esquerda, que recentemente o Cuiabano ele acabou lesionando. E agora o Alex Telles ele chega para auxiliar também o Marçal, para reforçar ainda mais o elenco do Fogão. A segunda melhor janela de transferências, na minha opinião, é justamente do Corinthians. Cara, assim, pra mim, o Alvinegro do Parque São Jorge, ele foi muito bem nessa janela de transferências. O Augusto Melo, ele finalmente fechou o elenco, né? Ele já falou no início do ano que por conta das questões financeiras do Corinthians, a moral do Corinthians no mercado tava no lixo, basicamente. Ele teve que gastar muito mais pra montar metade do elenco no início do ano. E ele falou realmente que iria terminar no meio do ano. E, cara, na minha opinião, ele foi muito bem nisso. Você trouxe um dos melhores jogadores do Corinthians, ao lado do Rodrigo Galo, talvez seja o melhor, que é o Hugo Souza, já vai ser comprado, veio por empréstimo e o Corinthians vai pagar 5 milhões de reais. Um preço maravilhoso para um goleiraço que tá se mostrando o Hugo Souza, né? Ele evoluiu muito desde que foi lá para Portugal e voltou, depois de toda a questão que ele teve no Flamengo. E, cara, ele tá fechando o gol do Corinthians e tá garantindo diversos resultados pro time alvinegro. Ele tá sendo essencial pro Corinthians. Desde que ele chegou, né, são 11 jogos espetaculares, uma contratação acertadíssima. Além dele, também tivemos o André Ramalho, cara, um zagueiro que veio de agente livre. Tava no PSV, né, acabou o contrato e veio pro Corinthians. Um zagueiro extremamente seguro, que tá elevando a moral de todo o sistema defensivo do Corinthians, fazendo excelentes partidas. É aquele jogador que, além dele marcar muito bem e defender muito bem, é aquele zagueiro que ele tem aquela saída de bola muito bonita. Ele sabe sair com a bola, ele sabe trabalhar com ela no pé. E isso ajuda pra caramba a saída de bola do Corinthians e todo o desenvolvimento do esquema do Ramon Dias. Além dele, também chegou o Thales Magno, cara.
um jogador assim, com uma estrela absurda. Thales Magno já chegou e foi decisivo para 2 jogos importantíssimos pro Corinthians no Brasileirão, né, contra o Bragantino e contra o Flamengo, além de ter decidido praticamente o jogo de ida da Sul-Americana contra também o Bragantino. Um jogador que chegou por empréstimo, mas que está sendo importantíssimo para o Corinthians nessa luta contra o rebaixamento. Além de todos esses, a gente também teve algumas contratações mais pontuais, que são o caso do Alex Santana, um bom volante, foi muito seguro nas partidas que fez pelo Corinthians, só que acabou lesionando, né, sentiu um músculo e vai ficar praticamente até o fim da temporada fora. Charles, jogador que veio do Midtjylland, o time dinamarquês. Na minha opinião, um jogador muito decente, vem fazer o seu trabalho bem. José Martínez e o Héctor Hernandes são jogadores que chegaram muito mais recentemente. O José Martínez, um volante muito mais marcador, mas na minha opinião, um bom jogador. Aquele volante mais de pegada mesmo, pitbullzinho. E o Héctor Hernandes, que, cara, mal chegou e já se lesionou, eu ainda não sei muito como analisar ele, mas o jogo dele contra o Juventude, na minha opinião, foi bem interessante. Agora, o que eu julgo como a terceira melhor janela de transferências desse meio do ano, que é justamente a do Cruzeiro. Eu confesso que eu fiquei muito em dúvida entre qual seria a segunda melhor, né, Corinthians ou Cruzeiro, mas eu acabei ficando com o Corinthians principalmente pelos jogadores que chegaram e foram imediatamente decisivos, como são o caso do Hugo Souza, do Thales Magno, do André Ramalho, que, cara, auxiliaram o time a realmente retomar. O Cruzeiro, ele já veio jogando futebol muito bonito com o Seabra antes dos reforços, e agora tá sendo um time ainda mais sólido. Cássio, que acabou saindo do Corinthians, né, depois de 12 anos de instituição, veio aqui e já tomou titularidade e vem fazendo boas partidas, embora em uma ou outra acaba tendo um desempenho um pouquinho pior, muito também por conta da idade. Matheus Henrique, meio que tava lá na Itália, né, no Sassuolo, cara, chegou e já vem auxiliando bastante esse meio campo do Cruzeiro, realmente vem jogando muita bola, participando principalmente da construção do time mineiro. Outro jogador que está sendo essencial para melhora desse time do Seabra. Wallace, volante, marcador, aquele pitbull mesmo, né? É outro jogador que também está jogando muito bem, já se estabeleceu no time titular do Cruzeiro e vem auxiliando muito o time, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana. Além deles, alguns jogadores que também já passaram um pouquinho mais discretos, né? Lautaro Dias, ponta, que jogou muito bem no Del Valle durante toda a sua passagem, ficou marcado por ser basicamente o carrasco, né, dos times brasileiros. E, cara, ele vem sendo muito interessante. Eu assisti a partida do Cruzeiro contra o Boca e eu achei as arrancadas, principalmente do Lautaro Dias, muito interessantes. É um bom jogador, só que ainda tem bastante mais a entregar. Além dele, o Caio Jorge, o atacante que foi revelado pelo Santos, né, desde que saiu do time da Baixada, não vem desempenhando muito bem. Voltou da Europa e agora no Cruzeiro tem um início meio conturbado, né? Não vem jogando tão bem, aí você também tem algumas polêmicas extracampo, mas no geral acho que é uma contratação que realmente pro futuro deve dar certo. Com as 3 principais janelas, né, agora colocadas, eu vou fazer basicamente um geralzão sobre todos os times e pontuar quais contratações eu achei mais interessantes e realmente vão ajudar esses times pro seguir da temporada. O Atlético Mineiro trouxe Lianco, Fausto Vera, Bernard, Júnior Alonso e Davidson, assim, uma janela muito interessante. Todos os jogadores aqui, eu acho que são bons nomes, embora não venham desempenhando tanto nessa volta. Uma exceção seria basicamente o Júnior Alonso, que vem jogando realmente bastante bola. O Bernard, ele realmente não mostrou até agora a que veio, não vem desempenhando muito, na minha opinião, eu esperava bem mais do Bernard. Davidson veio mais para tapar buraco, né, caso você tenha uma lesão do Paulinho ou do Hulk. Fausto Vera veio muito desacreditado do Corinthians e até agora com o Milito, que foi o treinador dele no Argentino Júnior, e praticando um futebol muito decente mesmo. E o Lianco, que também é outro jogador que veio mais para compor elenco. Do Bahia, eu destaco bastante o Lúcio Rodrigues, o atacante que ele veio do futebol uruguaio, é uma das promessas do Uruguai, né, nos anos recentes. É um jogador que pode ajudar bastante o Bahia nesse seguida temporada. Recentemente, ele vem saindo muito do banco, né, o Rogério Ceni ainda não deu uma chance para ele como titular mesmo, mas é um jogador que eu acho que realmente vai ajudar bastante o Bahia para esse segmento da temporada e é um jogador com bastante potencial para desempenhar um belo futebol no time baiano. O Flamengo, ele acabou trazendo o Michael ponta direita, né, que voltou do Al Hilal, só que já se lesionou, né, por 2 meses, cara, assim, um azar absurdo do Flamengo, compactuando também com aquilo que eu falei no vídeo de ontem, que eu falei sobre o Pedro e toda a situação dramática que o Flamengo se encontra atualmente. Alexandro, para reforçar a lateral esquerda, né, agora que o Vinha, ele tá lesionado e perde o resto da temporada, um nome interessante, só que Vinha embaixo na Europa, então você tem que abrir um olho, porque não sei como ele vai chegar. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao Alexandro. Gonzalo Plata, um jogador que ele estava no Catar, acabou que o Flamengo ele foi lá, comprou ele, é um ponta muito interessante, equatoriano. E assim, eu acho que tem bastante a crescer pro time do Flamengo. Além dele, o último foi o Carlos Alcaraz, atacante, né, barra meio campo, que chegou, né, é a contratação mais cara da história do Flamengo, fez sua estreia contra o Corinthians, teve um ou outro lance bem, né, acabou expulso no final, mas eu acho que no geral é um jogador muito interessante e que pode ajudar o elenco rubro-negro para o seguir da temporada. Só que é aquilo, né, o Flamengo ele perdeu agora o Pedro, o seu melhor atacante,
E muito provavelmente ainda vai fazer alguma movimentação no mercado aqui para repor essa ausência, né, gigantesca que é o Pedro não poder jogar. No geral, eu achei uma janela interessante, só que eu acho que por conta da grande quantidade de lesões, tinha que ter vindo mais jogadores. Fluminense, cara, esse daqui é um que eu cogitei pro top 3, tá? Cara, a janela do Fluminense, principalmente levando em consideração a situação dramática do time em todos os primeiros 6 meses de temporada, foi muito boa. Você teve a chegada, né, de zagueiros como o Ignacio, e principalmente, cara, o Thiago Silva. Assim, o que o Thiago Silva ele transformou esse elenco do Fluminense é brincadeira, deu uma segurança defensiva, né? O Fluminense ele praticamente não leva gol quando o Thiago Silva está em campo, gigantesca, assim, essencial para toda essa recuperação que o Fluminense ele vem tendo sobre o comando do Mano Menezes. Além disso, você teve a contratação de alguns jogadores mais jovens, como são exemplo do Vitor Hugo, Gabriel Fuentes, Bernal, Nonato e Serna. Desses aqui, só o Bernal realmente jogou mais. E é um ponto muito interessante na minha opinião, já fez gol que garantiu vitória, né, contra o Atlético Mineiro. Tem bastante a crescer para esse time do Fluminense, achei uma contratação muito interessante. O Grêmio também se reforçou bastante nessa janela, o time estava numa situação também dramática, né, nos primeiros 6 meses de temporada, lutando para ficar longe, né, da zona de rebaixamento, então o time ele se reforçou, trouxe o Rodrigo Caio, que tem um histórico de lesões muito grande, já se lesionou no Grêmio. Não acho que seja lá uma contratação muito boa, mas também trouxe o Gemerson, excelente zagueiro na minha opinião, né? Fisicamente muito bem, já é titular absoluto do time tricolor. Além deles, Arezzo, Monsalve e Aravena, né? Jogadores interessantes mais para compor elenco e também dar aquela rotacionada. E a principal contratação do Grêmio nessa janela, que é justamente o dinamarquês Martin Braithwaite. Cara, uma contratação muito aleatória, né? Um time que no ano passado trouxe o Soares, agora tem o Braithwaite no seu ataque. E é um jogador que ele chegou querendo jogar bastante bola, né? Ele já disse em entrevista, né, todo o amor que ele tem pelo futebol brasileiro. E ele já chegou sendo decisivo pro Grêmio no jogo contra o Cuiabá, fazendo 2 gols que foram essenciais para a vitória do time contra o time cuiabano. O Palmeiras ele fez uma janela um pouco mais protocolar, vamos dizer assim, né? Trouxe o Felipe Anderson, que estava em fim de contrato com a Lazio, deu um chapéu no Juventus, assim, uma contratação muito boa. Tudo bem que o Felipe Anderson ele não vem desempenhando lá muito bem nesse início de passagem, mas eu acho que é um jogador que tem muito a agregar para esse time do Alviverde. E, cara, realmente vai ser uma contratação boa quando a gente olhar, por exemplo, daqui 2 anos. Maurício veio do Inter, um meio-campista muito interessante, muito bom de bola, e que já vem participando bastante do time titular do Abel Ferreira, e com certeza é um jogador que tem muito a agregar pro time do Palmeiras. Além deles, o Giai, lateral direito argentino, né, veio do futebol argentino, naturalmente. E, assim, é um jogador que você realmente vê que ele tem um futebol a desempenhar, só que eu acho que ele, nesse início de passagem, tá muito nervoso, mas se ele realmente consertar essa questão, ele vai definitivamente ser muito importante pro Palmeiras ao longo da temporada e também nos anos seguintes. Quanto ao São Paulo, assim, eu tenho um destaque muito maior, né? O time, ele naturalmente trouxe o Marcos Antônio, que é um volante que ele vai servir mais para compor elenco, só que o principal destaque do São Paulo é a contratação do norte-irlandês Jamal Lewis, um lateral esquerdo que é realmente da Irlanda do Norte, uma contratação muito aleatória. Eu confesso que eu não faço a mínima ideia de como esse cara joga, mas vendo os jogos do Tricolor Paulista a gente vai realmente descobrir se foi uma contratação boa ou não, mas uma coisa eu posso te garantir, extremamente aleatória. Briga de frente a frente com o Braithwaite para ver qual é a mais aleatória dessa janela. E para fechar essa lista a gente tem o Vasco. O Vasco que fez uma janela um pouco mais protocolar, né, trazendo, por exemplo, Emerson Rodrigues, Jean David e também Maxi Domingues. Mas aí você teve uma das principais contratações, se não a principal contratação dessa janela de transferências, que foi a volta do Felipe Coutinho para o Vasco da Gama. Uma contratação que, na teoria, é gigantesca. O Coutinho é, assim, com sobra. Se ele jogar o futebol que ele sabe jogar, é com sobras o melhor jogador do futebol brasileiro. Só que, na prática, ele vem sofrendo já com lesões e não vem jogando tanto, vem sendo reserva, né? Afinal, está lesionado. Mas é aquilo, né? Os últimos anos, realmente, da carreira do Felipe Coutinho são mais ou menos nesse estilo. Um jogador que, infelizmente, se lesiona muito, mas que, quando tá em campo, contribui bastante. A questão é, ele vai conseguir se recuperar fisicamente, né? Pra ajudar o Vasco? Eu não sei, mas em campo o Vasco tá jogando bastante, mesmo sem o Felipe Coutinho. E, cara, se ele voltar, vai ser um acréscimo em tanto pro Vasco. No mais é isso, essa aqui é basicamente a minha análise quanto a essa janela de transferências. Cara, a gente teve, assim, contratações de peso e também aleatórias, né, com o mercado brasileiro se expandindo pra fora, como foi o caso do Braithwaite e do Jamal Lewis. E, cara, é muito bom você ver esse crescimento do futebol brasileiro. Eu ainda quero fazer um vídeo aqui sobre isso, mas o futebol brasileiro ele tá ganhando até popularidade fora do Brasil muito grande. Você tem jogadores realmente de grande nível, né, que são fora aqui do nosso continente até mesmo, que eles olham aqui como uma opção viável, que eles acham interessante vir jogar aqui em terras brasileiras. E é muito legal você ver realmente o mercado ele crescendo a esse nível. Assim, a gente pode talvez, né, tá chegando numa nova era do futebol brasileiro, em que você tem mais investimento e você também tem uma expansão, um crescimento do produto do futebol brasileiro. Assim, tem bastante coisa ainda pra gente melhorar, só que
Essas contratações aqui são indicativo de que o futebol brasileiro ele tem um futuro interessante, que pode ser muito divertido e pode, assim, alçar nossa liga a um patamar que a gente nunca viu antes. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.